Durante séculos, marinheiros acreditavam que existia um lugar no oceano onde o mar simplesmente terminava. Um lugar sem vento, sem estrelas, sem retorno. Alguns chamavam de a fronteira. Outros evitavam até mencionar o nome, porque toda a tripulação que tentou encontrar aquele lugar desapareceu, sem destroços, sem sobreviventes, apenas silêncio. Mas entre todas as histórias contadas nos portos, uma continuou viva por mais tempo que as outras. A história de um homem que ousou navegar até lá. O nome dele era Elias Vane, muito antes de se tornar lenda. Elias já era conhecido em praticamente todo o Atlântico. Alguns o chamavam de pirata, outros de assassino, mas até seus inimigos admitiam. Havia algo diferente naquele homem. Diziam que Elias Vane sobrevivia onde o oceano matava qualquer outro marinheiro. Tempestades, guerras, maltins, águas proibidas. Nada parecia capaz de derrubá-lo. Seu navio, o Noctis, era reconhecido antes mesmo de surgir completamente na névoa. Casco escuro, velas negras, lanternas azuladas queimando durante a madrugada. E uma regra seguida por toda a tripulação: nunca olhar o capitão diretamente nos olhos depois da meia-noite. Ninguém sabia como aquela superstição começou, mas marinheiros juravam que Elias mudava durante a noite. Ficava mais silencioso, mais distante, como se escutasse alguma coisa vindo do oceano. Mesmo assim, homens continuavam seguindo ele, porque Elias Vane sempre voltava. Sempre. E foi exatamente isso que transformou seu nome em lenda. Ele atravessou a chamada Noite Negra do Atlântico. Uma tempestade tão violenta que destruiu 4 navios militares em menos de 2 horas. O Noctis foi o único a sair intacto. Também foi Elias quem saqueou 3 embarcações armadas numa única madrugada, desaparecendo na névoa antes do amanhecer. Alguns diziam que ele conhecia rotas secretas no oceano. Outros acreditavam em algo pior, que o próprio mar guiava o caminho do Noctis. Mas tudo mudou na noite em que Elias ouviu a história da fronteira. Aconteceu num porto antigo ao sul de Portugal. Chovia forte naquela madrugada. Quase todos os marinheiros já tinham deixado a taverna, quando um velho pescador se aproximou lentamente da mesa de Elias. O homem parecia assustado, tremia mesmo segurando uma garrafa inteira de rum. E antes de sentar, perguntou apenas uma coisa: "Você realmente acredita que conhece o oceano?" Elias sorriu, mas o velho não. Então colocou sobre a mesa um pequeno objeto molhado, uma bússola antiga, com o ponteiro girando sem parar. O pescador olhou diretamente para Elias e sussurrou: "Existe um lugar no mar onde nem o vento tem coragem de entrar." Pela primeira vez em muitos anos, Elias Vane ficou em silêncio. E naquela mesma madrugada, ordenou que o Noctis se preparasse para partir. Porque alguns homens passam a vida inteira fugindo do desconhecido, mas outros nascem condenados a persegui-lo. O Noctis deixou o porto antes do amanhecer. A chuva ainda caía sobre os telhados de São Vicente, enquanto o enorme navio desaparecia lentamente na névoa. Nenhum homem da tripulação sabia exatamente para onde estavam indo, apenas Elias. E isso começou a incomodar os marinheiros já no 3º dia de viagem, porque o capitão havia mudado. Ele quase não dormia. Passava horas parado na proa, observando o horizonte em silêncio, como se estivesse ouvindo alguma coisa distante no oceano. O velho pescador também desapareceu naquela mesma madrugada. Alguns homens juravam que ele nunca tinha existido. Outros diziam que aquilo era um aviso. Mas Elias ignorou qualquer tentativa de questionamento. Apenas repetia: "Continuem seguindo o ponteiro." E a bússola antiga continuava girando sozinha, lentamente, como se procurasse algo escondido sob o mar. No início, a viagem parecia normal. Ventos fortes, ondas violentas, tempestades ocasionais. O tipo de oceano que homens como eles conheciam desde crianças. Até a sexta noite, foi quando perceberam o silêncio. Primeiro, desapareceram os pássaros. Depois, os peixes. E então, o vento simplesmente morreu. As velas do Noctis ficaram imóveis. O mar começou a desacelerar, como se o próprio oceano estivesse prendendo a respiração. Nenhum marinheiro gostou daquilo. Porque homens do mar aprendem cedo. O oceano nunca fica silencioso sem motivo. Mesmo assim, Elias ordenou que continuassem. O problema era que ninguém entendia como o navio ainda se movia. Não existia vento, não existia correnteza. Mas o Noctis continuava avançando lentamente pela água escura, como se alguma força invisível o puxasse. Naquela madrugada, o primeiro homem desapareceu. O nome dele era Victor Hale, um marinheiro experiente, forte, frio. Não era o tipo de homem que simplesmente caía no mar.
Encontraram apenas sua lanterna apagada perto da lateral do navio, e marcas molhadas atravessando o convés, como pegadas, mas longas demais, pesadas demais. Alguns homens começaram a rezar, outros passaram a evitar olhar para o oceano durante a noite, porque algo começou a surgir sob a água. Sombras imensas, acompanhando o casco do Noctis nas profundezas. Às vezes, elas desapareciam, depois retornavam do outro lado do navio, mais próximas, como predadores circulando lentamente. E toda vez que aquilo acontecia, a bússola enlouquecia, girando cada vez mais rápido. Alguns marinheiros imploraram para voltar, mas Elias Vane apenas observava o horizonte, obcecado, como se finalmente estivesse se aproximando de algo que procurava havia anos. Na nona noite, um nevoeiro começou a subir do oceano, denso, escuro, grosso demais para parecer natural. E então, eles ouviram um som, um sino, distante, ecoando no meio da névoa, uma única vez, depois outra e outra, como se algum navio invisível estivesse navegando ao lado deles. Mas não existia nada ali, apenas névoa e silêncio, até um dos homens apontar lentamente para a frente e sussurrar com a voz tremendo: "Capitão, tem alguma coisa nos seguindo." O nevoeiro cercou completamente o Noctis, denso, frio, pesado. Os homens já não conseguiam enxergar o próprio oceano, apenas sombras se movendo atrás da névoa. E o sino, sempre distante, sempre lento, como se alguma coisa estivesse acompanhando o navio, sem nunca aparecer completamente. Ninguém dormia mais. O medo havia tomado conta da tripulação. Alguns marinheiros começaram a ouvir vozes durante a madrugada, sussurros baixos vindos da água. Outros juravam escutar passos caminhando acima deles, sobre os mastros. Mas toda vez que olhavam, não havia ninguém. Apenas cordas balançando no escuro. Elias Vane continuava diferente, mais silencioso a cada noite, mais obcecado. Ele quase não falava com os homens. Passava horas segurando a bússola antiga, observando o ponteiro girar sem parar, como se estivesse esperando alguma coisa surgir da névoa. E então, surgiu. Na 11ª madrugada, o vigia começou a gritar do alto do mastro. Um grito tão desesperado que congelou toda a tripulação. Os homens correram para o convés, mas o vigia não apontava para o oceano, apontava para baixo, para a água ao lado do navio. Foi quando eles viram algo gigantesco se movia sob o Noctis. Não parecia uma baleia, nem qualquer criatura conhecida. Era grande demais, longo demais, como uma sombra impossível deslizando lentamente sob o casco. Alguns homens recuaram imediatamente. Outros começaram a rezar em voz alta. Mas o pior não era o tamanho da coisa. Era a sensação. Porque todos no convés tiveram a mesma impressão naquele momento. Aquilo sabia que eles estavam olhando. A água começou a vibrar, lentamente. Pequenas ondas surgiam ao redor do navio, mesmo sem vento algum. E então, o sino tocou novamente. Mais perto, muito mais perto. Um dos marinheiros caiu de joelhos imediatamente, tremendo, chorando, repetindo sem parar: "Ela encontrou a gente. Ela encontrou a gente." Elias avançou até a borda do convés. E pela primeira vez, seus homens viram medo no rosto do capitão, porque a sombra sob o oceano começou a subir, lentamente, como alguma coisa emergindo das profundezas. A água escura ondulava ao redor do casco, até que duas formas enormes apareceram abaixo da superfície. Olhos gigantescos, imóveis, observando o Noctis no escuro. O oceano inteiro ficou silencioso. Nenhuma onda, nenhum som. Apenas aqueles olhos sob a água, observando. Então um dos homens enlouqueceu. O nome dele era Rowan. Sem dizer uma palavra, ele começou a rir. Um riso vazio, sem emoção, como alguém que havia perdido completamente a própria mente. Depois caminhou lentamente até a lateral do navio e se jogou no mar. Alguns homens correram para puxá-lo, mas Rowan não afundou. Ele ficou parado sobre a água escura, olhando para baixo, sorrindo, como se estivesse vendo alguma coisa impossível sob o oceano. Então, algo puxou Rowan violentamente para as profundezas, tão rápido que nem houve tempo para gritar. O mar voltou ao silêncio absoluto. E naquele momento, a névoa começou a se abrir lentamente diante do Noctis, revelando algo escondido no horizonte. Algo gigantesco, impossível. E pela primeira vez desde o início da viagem, até Elias Vane hesitou em continuar. A névoa continuou se abrindo lentamente diante do Noctis, como cortinas sendo puxadas por mãos invisíveis. E conforme o oceano escuro surgia outra vez, os homens finalmente entenderam por que nenhuma embarcação retornava daquele lugar. O mar terminava ali, não como uma praia, não como penhascos,
mas como algo impossível. Uma gigantesca parede de escuridão se erguia no horizonte, tão alta que desaparecia entre as nuvens. O oceano inteiro simplesmente despencava naquela direção, como se o mundo acabasse diante deles. Nenhum homem conseguiu falar. Alguns ficaram paralisados, outros começaram a rezar desesperadamente, e alguns apenas choravam em silêncio, incapazes de compreender o que estavam vendo, porque aquilo não deveria existir. As estrelas haviam desaparecido. O vento não existia mais. O próprio som parecia morrer naquele lugar. Até as ondas desaceleravam conforme o Noctis se aproximava lentamente da fronteira. Elias Vani permaneceu imóvel na proa, os olhos fixos naquela escuridão colossal, como um homem finalmente diante daquilo que procurou a vida inteira. O restante da tripulação implorava para voltar, mas não havia mais volta, porque o navio já não obedecia ao mar, nem ao vento, nem aos homens. O Noctis continuava avançando sozinho, lentamente puxado em direção ao fim do oceano. E então, eles ouviram novamente o sino, mas dessa vez, não vinha da névoa, vinha da própria escuridão diante deles. Uma única badalada, grave, profunda, tão forte, que a madeira do navio começou a vibrar. Alguns homens taparam os ouvidos imediatamente, outros caíram de joelhos. E naquele momento, formas começaram a surgir na parede escura diante do oceano. Silhuetas, navios, dezenas deles, antigos, imóveis, presos naquela escuridão impossível. Alguns estavam destruídos, outros ainda possuíam lanternas acesas, como se continuassem navegando mesmo depois da morte. Elias observava aquilo em silêncio absoluto, até perceber um detalhe. Havia pessoas nos navios, figuras imóveis, paradas nos convéses, observando o Noctis se aproximar. E então, uma delas se moveu, lentamente, levantando o braço em direção ao navio de Elias. Foi nesse instante que o oceano começou a tremer, não como tempestade, como respiração. Subindo, descendo, como se algo gigantesco estivesse vivo sob aquele lugar. A água ao redor do Noctis começou a escurecer ainda mais, até refletir algo impossível abaixo deles. Uma sombra colossal, muito maior que qualquer navio, muito maior que qualquer criatura conhecida, movendo-se lentamente sob o abismo. E Elias finalmente entendeu. A fronteira não era o fim do oceano, era uma porta. E alguma coisa estava esperando do outro lado. O sino tocou novamente, mais forte, mais próximo. E então, as lanternas do Noctis começaram a apagar uma por uma, até restar apenas escuridão. A última lanterna do Noctis apagou lentamente. E então, tudo desapareceu. Nenhum marinheiro voltou daquele lugar. Nenhum destroço foi encontrado. Nenhum corpo apareceu no oceano. Como se o navio inteiro tivesse sido engolido pela própria escuridão. Durante anos, a história de Elias Vani se espalhou pelos portos do mundo inteiro. Alguns diziam que ele enlouqueceu tentando encontrar o fim do mar. Outros acreditavam que atravessou a fronteira. Mas os marinheiros mais antigos, aqueles que passaram décadas enfrentando o oceano, contavam uma versão diferente. Eles diziam que certas noites, quando a neblina cobre completamente o mar, um navio escuro ainda pode ser visto navegando no horizonte, sem vento, sem som, apenas deslizando lentamente pela névoa. Lanternas azuladas queimando na escuridão, como olhos observando do outro lado do oceano. E toda vez que isso acontece, bússolas começam a falhar, o mar fica silencioso, e homens experientes evitam olhar por muito tempo para aquele navio, porque dizem que existe alguém parado no timão, imóvel, observando o horizonte sem fim. Elias Vane. Alguns pescadores juram ter ouvido o sino ecoando durante madrugadas sem vento. Outros afirmam que sombras gigantescas ainda acompanham o navio sob a água. Mas existe um relato que fez até velhos capitães abandonarem certas rotas do oceano. Um homem chamado Arthur Bell sobreviveu a um encontro com o Noctis muitos anos depois do desaparecimento. Segundo Arthur, a névoa surgiu do nada, tão densa, que o oceano desapareceu completamente. Então ele viu as lanternas, distantes, se aproximando lentamente no escuro. E quando o navio finalmente cruzou ao lado da embarcação dele, Arthur conseguiu enxergar o convés. Não havia tripulação, não havia movimento, apenas água escorrendo pela madeira apodrecida. E no timão, uma única figura imóvel, observando a escuridão diante do navio. Arthur afirmou que Elias parecia diferente, mais velho, mais pálido, como alguém que havia passado tempo demais longe do mundo dos homens. Mas o pior era o oceano ao redor do Noctis, porque alguma coisa enorme se movia sob a água acompanhando o navio. Algo tão gigantesco que fazia o mar inteiro vibrar lentamente. Arthur nunca voltou para o oceano depois daquela noite.
E antes de morrer, deixou apenas uma frase escrita em seu diário. Elias Vane não encontrou o fim do mar. Ele encontrou aquilo que vive depois dele. Talvez por isso, ainda existam regiões do oceano onde marinheiros se recusam a navegar. Lugares onde o vento desaparece, onde bússolas enlouquecem, onde o mar parece respirar no escuro. Porque algumas histórias não terminam quando os homens desaparecem. Algumas continuam esperando, nas profundezas. E talvez o oceano ainda esteja tentando trazer Elias Vane de volta. Então, se você quer continuar explorando relatos marítimos, navios fantasmas, entidades do oceano e mistérios perdidos além da névoa, se inscreva no canal, porque o mar ainda guarda histórias que nunca deveriam ser encontradas.